Olá, boa noite. Veja no Brasil TV. Um acidente na Zona da Mata, em Pernambuco, entre um caminhão e uma van de passageiros deixa 8 mortos. Um incêndio de grandes proporções atinge residências de madeira em área de Palafita, em Manaus. As fortes chuvas em São Paulo provocam estragos no interior do estado. 3 pessoas morreram. E ainda começou mais uma edição da Mostra de Cinema de Tiradentes. Tem atração de graça para todos os públicos. Sábado, dia 20 de janeiro, agora no Brasil TV. Um grave acidente envolvendo 2 veículos provocou a morte de 8 pessoas numa rodovia estadual de Pernambuco. O Gustavo Ferreira tem as informações. A colisão entre uma van e um caminhão ocorreu hoje, no início da manhã, aqui na PE 050, no município de Glória de Goitá, Zona da Mata Pernambucana. De acordo com testemunhas, o caminhão teria saído da cidade de Feira Nova, na Mata Norte, e estava a caminho de Vitória de Santo Antão, com uma carga de farinha e açúcar. Imagens mostram a carga do veículo espalhada pelo chão. No vídeo também é possível ver o estado dos veículos, totalmente destruídos. Testemunhas contaram que a van fazia o transporte de passageiros de Vitória de Santo Antão com destino ao município de Limoeiro. Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e SAMU enviaram equipes ao local do acidente. O Corpo de Bombeiros informou que havia 9 pessoas nos 2 veículos, entre motoristas e passageiros. 7 pessoas estavam na van e 2 no caminhão. 7 vítimas ficaram presas às ferragens. De acordo com os bombeiros, 6 pessoas morreram no local do acidente. Outras 2 chegaram a ser resgatadas, mas não resistiram aos ferimentos. Uma 9ª vítima também foi resgatada e segue no hospital. O acidente deixou o trânsito complicado na PE 050. As 2 faixas foram interditadas. Em Minas Gerais, 2 adolescentes morreram atropeladas ontem à noite no anel rodoviário de Belo Horizonte. Olá, as adolescentes de 15 e 16 anos foram atropeladas quando tentavam atravessar o anel rodoviário aqui de Belo Horizonte, na altura do bairro Goiânia. Uma câmera de um circuito de segurança registrou o momento desse acidente. As 2 saem da marginal da pista e vão em direção à pista principal do anel rodoviário. Para acessar a via, elas pulam a mureta de proteção do anel rodoviário. É nesse momento que elas são atingidas em cheio por esse veículo. O motorista parou, prestou os primeiros socorros. Por esse motivo, ele não foi preso. A polícia, esse motorista contou que foi surpreendido com essas 2 adolescentes tentando atravessar o anel rodoviário. Uma delas morreu ainda no local. A outra chegou a ser socorrida, mas morreu dentro da ambulância no caminho para o hospital. Próximo a esse ponto onde foi o atropelamento, tem uma passarela que foi instalada no local justamente pelo alto número de atropelamentos ali na região. Luana Nunes, para o Brasil TV. Ainda em Minas Gerais, teve um grave acidente de madrugada na rodovia Fernão Dias, altura de Camanducaia, no sul do estado. Pelo menos 10 pessoas ficaram feridas depois que um ônibus tombou. Esse acidente, como você disse, aconteceu na madrugada deste sábado. Esse ônibus saía do interior do estado da Bahia, lá da cidade de Cansação, e seguia no destino ao estado de São Paulo. O veículo se chocou contra uma barreira, no canteiro central da rodovia e tombou logo em seguida. O que o motorista contou para a Polícia Rodoviária Federal é de que estava chovendo muito no momento do acidente, que o veículo aquaplanou, ele perdeu o controle do veículo que acabou tombando, então, ali na pista central, no canteiro da pista Fernão Dias. O veículo transportava 55 passageiros, além de 2 motoristas. Como você disse, 10 pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas para hospitais, tanto de Camanducaia como também da cidade de Extrema, que é uma cidade próxima ao local do acidente. Todas foram atendidas e já foram liberadas. Felizmente, não teve ferimentos graves. Um incêndio de grandes proporções destruiu casas de madeira em área de Palafita, em Manaus. Mais de 30 casas foram destruídas. O fogo começou no fim da manhã e se alastrou rapidamente. As casas são da comunidade conhecida como Bairro do Céu, no centro histórico de Manaus. O Corpo de Bombeiros foi acionado e trabalhou com a ajuda de moradores. Segundo os bombeiros, o incêndio foi controlado em pouco mais de 3 horas. Não houve mortos e nem feridos. Ainda não se sabe o que provocou o incêndio. Os desabrigados serão encaminhados para abrigos e, segundo a Prefeitura de Manaus, serão cadastrados para receber um auxílio.
Ainda não se sabe quantas famílias ficaram desabrigadas. Os bombeiros do Ceará continuam combatendo focos de calor no Parque Estadual do Cocó, em Fortaleza. Desde a última quarta-feira, o parque registra chamas e focos de incêndio. O quarto dia de operações do Corpo de Bombeiros teve como objetivo apagar focos de calor que ainda fazem levantar fumaça de alguns pontos do parque. O incêndio, que começou na noite da última quarta-feira, ainda não teve uma causa definida. De vários pontos da cidade foi possível observar uma espessa nuvem de fumaça que encobriu prédios e também ruas. A situação melhorou neste sábado, depois que a corporação passou a utilizar imagens e sensores térmicos instalados em drones, que ajudaram a mapear com precisão os locais onde estão presentes esses focos de calor. No entanto, não é possível ainda determinar quando a operação vai ser encerrada. O Parque do Cocó é o maior parque urbano natural do Norte e Nordeste e o quarto maior da América Latina. A última vez que ele foi atingido por um incêndio foi em novembro de 2021, quando 46 hectares da região foram atingidos. Paulo Cardoso para o Brasil TV. O fim de semana começa com alertas de chuva forte para todo o sudeste do país. Em São Paulo, 3 mulheres morreram durante os temporais das últimas 24 horas que atingiram principalmente o interior do estado. Sorocaba registrou o maior volume de chuva de todo o estado de São Paulo. Foram 150 milímetros em apenas 24 horas, o que representa 60% do que é esperado para todo o mês de janeiro. O sábado foi dia de contabilizar os prejuízos e muita limpeza. Aqui na Avenida Dom Aguirre, muita gente passou a manhã separando o que sobrou e até mesmo contabilizando os estragos. Vários pontos da mesma avenida foram afetados. Agentes de trânsito interditaram, o que prejudicou também o trânsito ao longo de todo o dia. Uma morte foi registrada pela Defesa Civil. Se trata de uma idosa de 73 anos. Ela que estava nesta avenida com o esposo, um homem de 75 anos. Eles ficaram ilhados com a força da água. Ele conseguiu sair e para o teto, já ela não, e infelizmente não resistiu aos ferimentos. Um outro ponto alagado na cidade chegou a 3 metros de altura e acabou cobrindo carros. Vizinhos se mobilizaram para ajudar um idoso que também estava sozinho em casa. Mais tarde, bombeiros usaram um bote para resgatar mais gente. O muro de um estacionamento do prédio também caiu, alguns carros ficaram pendurados. Em outro ponto, equipes resgataram um casal que estava num caminhonete que ficou ilhado ao tentar atravessar a enxurrada. Um hospital especializado em diagnóstico e tratamento para câncer, o térreo foi totalmente tomado pela água. Muitas perdas de medicamentos, além de equipamentos como ultrassonografia, tomografia e equipamentos odontológicos. Teve mais mortes por causa da chuva no interior. Em Limeira, 2 mulheres morreram afogadas durante o temporal de ontem. Segundo a prefeitura, mãe e filha tentaram evitar que o veículo fosse arrastado pela enxurrada e acabaram ficando presas debaixo do carro. No Rio Grande do Sul, foi confirmada a 2ª morte provocada pelo temporal que atingiu o estado no começo da semana. O corpo de um motoboy foi encontrado na madrugada de hoje, dentro de um córrego em Porto Alegre. O homem de 29 anos, que não teve o nome divulgado, desapareceu enquanto fazia uma entrega na noite de terça-feira. A Defesa Civil de São Paulo disse que reforçou as equipes de prontidão por causa do risco de mais chuva forte nesse fim de semana, principalmente na faixa leste do estado, o que inclui o litoral, a Grande São Paulo e parte do interior. Quem passou hoje cedo pelo cruzamento da rua Arnaldo Sintra com a Avenida Condessa de Elizabeth de Rubiano, na Zona Leste, nem imagina que ontem à noite ela ficou assim. Imagens gravadas pelos moradores mostram o caos durante a chuva intermitente que começou no final da tarde e continuou à noite. Nesse outro vídeo, vemos carros com água na porta. O Fabrício estava chegando em casa quando viu a água subindo. Ele conseguiu colocar o carro em lugar alto. Mesmo assim, quebrou parte do para-choque. Pelo menos agora, o prejuízo foi menor em comparação ao que ele pagou da outra vez que a rua alagou. Deixamos o carro na rua. Quando a gente foi ver, o carro já estava completamente submerso. A gente teve um dano aí de uns R$2.000, R$1.500 para fazer a higienização do veículo. E ontem, infelizmente, também a mesma coisa, a rua aqui toda alagada. O condomínio onde João mora ficou ilhado. Goiano, essa é a primeira temporada de chuva que ele enfrenta em São Paulo. Moro aqui há uns 7 meses e nunca vi nada parecido aqui. Eu só ouvi falar que inundava a rua aqui, mas não imaginava que era dessa forma.
A esposa dele chegou a fazer esse vídeo quando a chuva começou. Foi tudo muito rápido. Foi coisa assim, de 20 minutos, que a gente tinha subido, que não tinha nenhuma chuva, de repente a gente desceu, já não tinha mais como sair. O produtor William Santos fez essas imagens no Ipiranga, na Zona Sul. Nessa rua, perto das juntas provisórias, os carros passavam com dificuldade. Mas a chuva não atingiu só a capital. Moradores também registraram um forte temporal em Guarulhos e em São Bernardo do Campo. Segundo a Defesa Civil, 179 árvores caíram no estado e 28 pessoas ficaram desalojadas. E a chuva não para por aí. Os modelos meteorológicos eles mostram que pode ocorrer acumulados em torno de 150 milímetros de chuva, podendo chegar não só na capital, mas em toda a região metropolitana, o que pode gerar pontos de alagamento. Por conta do alerta de chuva forte em São Paulo, o governo do estado manteve o gabinete de gerenciamento, com representantes das concessionárias, prefeituras e com a Defesa Civil. E nessa hora é sempre importante reforçar as orientações para os momentos de chuva, como não ficar embaixo de árvores e procurar um local seguro. A gente pediu um posicionamento para a Prefeitura de São Paulo sobre os problemas na rua Arnaldo Sintra e sobre a rua Bahia Grande, mas até agora não tivemos nenhuma resposta. Vamos falar sobre os cuidados durante o verão? Você sabe quais são as doenças mais comuns nesse período e como evitá-las para aproveitar a estação com mais saúde? Veja agora na reportagem. É ele dar as caras, tem que apelar. A gente bebe um pouquinho de água, um pouquinho de geladinho e assim vai, né? Tem que ter bastante líquido, porque senão a gente não aguenta esse tempo quente. E o corpo dá os sinais que não dá para relaxar mesmo. Cansada, mais cansada. E é durante o verão que algumas doenças surgem com maior intensidade. É como se fosse o boom para bactérias e vírus. De acordo com especialistas, eles se reproduzem bem mais com todo esse calorão. Por isso, não dá em outra, viu? É tomar mais cuidado com a temporada mais quente do ano. Clima agradável reúne gente, mas não se engane. Os vírus estão por todas as partes e prejudicam os olhos. É durante este período que o consultório de Dr. Fábio recebe mais pessoas com um diagnóstico, a conjuntivite. A gente sabe que a incidência das conjuntivites, elas aumentam em torno de 40% a 50%, né? E a causa principal é a maior aglomeração das pessoas, né? Então, o fato de a gente ter um clima agradável, um sol interessante, né? Então, as pessoas vão mais à praia, vão mais aos parques, vão mais aos bares. 2023 foi o ano mais quente da história do mundo. E este ano, as temperaturas serão ainda mais altas, segundo os meteorologistas. Quanto mais altas, maiores as chances para o corpo desidratar. E muitas vezes os idosos e as crianças esquecem de beber água. Então é importante que a gente lembre, é um cálculo de mais ou menos 30 ml por quilo. Então uma pessoa de 70 quilos vai tomar 2 litros de água e 100 ml por dia. A exposição exagerada ao sol, especialmente nos horários mais quentes, entre 10 horas da manhã e 4 horas da tarde, também pode causar queimaduras na pele. O que mais me surpreendeu esse ano foi receber muitas pacientes me contando que usaram protetor solar e ainda assim voltaram queimadas. E o que pode ter acontecido? A pessoa precisa usar um fator de proteção mais alto quando ela está na praia, na piscina, quando ela está muito exposta ao sol. Então escolher um fator de proteção 50, 60, 70... Mas não é só de mar que vive o verão. Tem também água parada. É nela que o Aedes aegypti se multiplica. Os números da dengue, zika e chikungunya diminuíram o ano passado comparado a 2022. Mas ainda assim, a estação preocupa as autoridades. Nesse período, a gente tende a intensificar as ações, conversamos com os municípios para que eles possam estar intensificando as ações, justamente para diminuir, minimizar cada vez mais o problema em relação aos criadouros do mosquito. No próximo bloco, hoje é Dia Nacional do Fusca. Em Brasília, teve evento para curtir esse clássico. Brasil TV de volta falando de carnaval. Em São Paulo, os blocos já tomam conta das ruas da capital. Nesse fim de semana já tem apresentação de bloco de carnaval aqui em São Paulo. E um deles é o Nuvucuvu, que
que completa 10 anos em 2024. A apresentação é realizada aqui na Barra Funda, na zona oeste de São Paulo. E a expectativa é de que até 500 pessoas participem do cortejo. Em São Paulo, os desfiles oficiais serão de 3 até 18 de fevereiro. Serão 579 blocos e mais de 600 desfiles. A Prefeitura espera que 15 milhões de pessoas participem dos desfiles de rua aqui na capital paulista. Júlia Zaremba para o BRTV. Hoje é Dia Nacional do Fusca, o carro que marcou época. Ainda tem uma legião de admiradores. Colecionadores do Fusca se reuniram hoje para celebrar a data no Distrito Federal. Esse barulhinho, quando passa, todo mundo já sabe. Lá vem o Fusquinha. E o design, então, é inconfundível. Só que cada um tem um estilo próprio. Tem azul, amarelo, vermelho. Olha só o trovão azul, todo estiloso. A começar pelo motor. O capitão e o João Caveira fazem companhia um para o outro quando o carro é ligado. Os olhos acendem. Do lado de fora, os adesivos marcam cada encontro de fusqueiro por onde o carro já passou. E pensa que parou por aí? Nada. Os faróis mudam de cor quando são acionados pelo controle remoto. O dono dele é o vigilante José Carlos. Há 30 anos, ele é o xodó do morador de Ceilândia Norte. E olha, o trovão já viajou muito, viu? Todo ano ele anda mais de 200 quilômetros até Jaraguá, em Goiás, para outro encontro de donos de Fuscas. E a gente vai todo mundo andando. O carro quebra, mas a gente para todo mundo e a gente vai. Só que é uns carros totalmente revisados. Gostoso andar, é um carro assim que você anda no trânsito. Pelo menos o meu é diferente, todo customizado, né? E também tem alguns donos que preferem manter a originalidade. O Fusquinha do seu Davi é de 1968. O para-choque, o som e os bancos são de fábrica. O carro traz alegria para o aposentado há 34 anos. A paixão foi tanta que passou para o neto, de 14 anos, que sempre admirava o veículo quando vinha para Brasília. Aí não teve jeito. O avô decidiu que vai dar o Fusca para o neto. Daqui a uns anos, o carro vai andar lá por Curitiba. Orgulhos que eu tenho na minha vida. A família que eu tenho, tá? O Fusca que eu tenho, as amizades que eu tenho. A fabricação do Fusca no país começou há exatos 65 anos. Por isso que hoje é comemorado o Dia Nacional do Fusca. Todo esse pessoal aqui se reuniu na Concha Acústica hoje de manhã para comemorar a data. Embora o Fusca já tenha mais de 6 décadas aqui no Brasil, ainda tem muitos desses carros rodando pelas ruas do DF. São 18 mil em circulação, segundo o Detran. Os donos desses carros dizem que o veículo anda como um novo. E para muitos colecionadores, o carro é uma tradição familiar. A foto que fica no álbum, né, de família, essa é bem marcante, ali no colo do meu pai, com a minha mãe, e o Fusquinha branco no fundo. Faz parte da minha família, faz parte da família de muitas pessoas que também estão aqui hoje, que são proprietários, colecionadores e entusiastas. Começou ontem mais uma edição da Mostra de Cinema de Tiradentes. Já são 27 edições desse evento gigante da Sétima Arte, que valoriza a cultura nacional e atrai gente de todo o canto até a cidade histórica de Minas. A Mostra de Cinema de Tiradentes exibe nesta edição 145 filmes de 20 estados, em praças, tendas, centros culturais da cidade. A atriz Bárbara Collen está em 7 deles e é uma das homenageadas da mostra. Esse daí é seu filho? Ano passado eu dei uma oficina aqui no festival e aí voltar esse ano com essa homenagem é muito bom, assim, porque realmente é um festival que é de muita afetividade para mim. Sempre meu caminho foi muito no cinema, assim, desde o início foi fazer filme. Tem uma coisa com o cinema que eu não sei nem te explicar, assim, é uma coisa que tá no caminho da gente, é onde o coração tá, né? O tema deste ano é sobre as formas do tempo no cinema. Qual que é o tempo do cinema brasileiro contemporâneo? Qual que é o nosso tempo? O que a gente está vivendo? Como que a gente está lidando com essa velocidade que parece que não cabe num dia tudo que a gente tem para fazer? Como que esse tempo está interferindo no fazer cinematográfico? Como que está interferindo nas narrativas, nas estéticas? A gente vai saber aí durante 9 dias. A
assim que soube que o tema da mostra deste ano seria este, sobre o tempo, André Novaes, cineasta, também homenageado aqui em Tiradentes, começou a gravar um filme dentro do apartamento do pai dele, em Contagem, na região metropolitana. E quando aqui, acreditem, ficou pronto em apenas 4 dias. Já está aí na estreia da mostra. Refletir sobre o tempo mesmo, né? Sobre as formas do tempo, né? Como diz o tema e tal. E pensar nessa coisa do território, né? Do espaço e tal. E tudo isso, né? O que acarreta tudo isso. Foi muito correria, mas é uma equipe muito forte, né? E tal. E com muito carinho, assim, uma equipe muito tranquila. Assim. Foi uma surpresa grande, porque quando o André fez a proposta, Raquel, vamos fazer um filme para a sessão de abertura, eu falei assim, o quê? Ele falou assim, é dentro do meu tempo, mas eu te entrego em tempo. E tá aqui, quando aqui. Toda a programação, que inclui também mais de 50 debates, oficinas com profissionais do cinema, é de graça. O casal do sul do Brasil, que está passeando por Minas, adorou dar uma paradinha na cidade histórica, que por 9 dias é a capital do cinema. Tiradentes é um lugar do Brasil que encanta, né? Porque diferente é a cultura, é a arte, a religião e tudo isso cultuado na arte. E essa mostra de cinema em Tiradentes valorizando a cultura nacional, o cinema brasileiro. Então, só reforçando, a Mostra de Cinema de Tiradentes vai até o dia 27 de janeiro, sábado que vem. Toda a programação é de graça, são 145 filmes, tem tudo lá no G1. O Brasil TV fica por aqui, outras notícias logo mais no Jornal Nacional, às 8h30 da noite, hora de Brasília. Ótima noite para você, bom domingo.